Oi gente, eu sou a B e esse é o meu canal. Eu fiz um vídeo semana passada e aí eu postei explicando um pouquinho do que foi a minha experiência me percebendo bissexual e cristã. Foi muito bacana conseguir falar sobre isso e aquele vídeo foi só o primeiro passo mesmo pra eu começar a falar sobre isso. Eu terminei aquele vídeo falando sobre como eu queria abrir um canal de diálogo com as pessoas. E é exatamente isso que eu tô fazendo aqui hoje. Não sei bem como vai ser isso, mas eu realmente gostaria que a gente começasse a falar mais sobre isso. Então, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre a minha percepção da minha bissexualidade. Eu já disse anteriormente que eu me percebi bissexual com 23 anos. Eu gosto de dizer que eu me percebi e não que eu me descobri, porque na realidade eu sempre soube. Mas eu tinha uma resistência muito grande dentro de mim pra entender melhor o que significava isso e entender que isso era uma possibilidade, que eu poderia ser bissexual e isso não passava pela minha cabeça como uma opção. Como se isso pudesse existir, entende? Eu acho que tem dois fatores muito grandes que dizem respeito a isso. A primeira coisa é a minha resistência pessoal mesmo, porque por sempre estar em um ambiente muito conservador, em que não se falava sobre isso com naturalidade, ou como existem pessoas assim, existem pessoas LGBT em todos os meios, isso não era uma questão muito próxima de mim. Então eu realmente rejeitava isso. Eu percebia assim desde a minha adolescência que eu sentia atração por mulheres, mas eu nunca deixei isso aflorar, sabe? Eu sempre bloqueava esse pensamento toda vez que vinha. Eu falava, não, eu tô ficando louca, eu tô exagerando, tipo, não tem nada a ver. Nossa, imagina, como é que eu posso estar pensando nisso? Como é que eu posso estar sentindo atração por outra mulher? Tipo, nada a ver. E então eu realmente bloqueava isso e eu não deixava vir à tona. Eu não me deixava perceber isso. Por isso que eu não gosto de dizer que eu descobri, né? Porque quando eu tive a minha primeira experiência e aí eu percebi que eu realmente gostava de mulheres, começou a vir à tona tudo aquilo que eu senti a minha vida inteira. E eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha passado e de todas as vezes que eu me interessei por alguma menina e que foi recíproco, mas eu nunca deixei aquilo se desenvolver por medo e resistência minha mesmo, por preconceitos meus, e eu não deixava, eu não dava nome pra isso. Eu acho que meio que pra não entender que isso existia, sabe? Tipo, eu não queria ver que isso existia em mim, então eu realmente bloqueava isso de todas as maneiras possíveis. E no dia que isso foi, tipo, que eu assimilei essa ideia e que eu desbloqueei isso, meu, uou, mind blowing, foi muito engraçado, assim, tipo, eu revisitar a minha memória e lembrar das vezes que isso aconteceu com algumas meninas e como eu falo, cara, como que eu não percebi? Como que demorou 23 anos pra essa ficha cair, sabe? Tipo, isso não faz o menor sentido. Quando eu lembro das meninas de quem eu gostei na minha adolescência, da minha paixão pela Hilary Duff, ou então, tipo, sei lá, das meninas que eu gostei mesmo, assim, que rolou um flerte, e eu não tava sabendo que aquilo era de fato um flerte. Tipo, eu não entendia a dimensão daquilo, eu não entendia o que aquilo queria dizer. E aí, hoje em dia é engraçado falar sobre isso, mas isso é uma parte grande dessa experiência, assim, que eu realmente não percebia. E a outra coisa muito grande é pela falta de representatividade mesmo, porque eu me questionei algumas vezes durante a minha vida, já no início da vida adulta, mas eu falava, cara, eu gosto de homens. Eu sei que eu gosto de homens, eu já tive relacionamentos heterossexuais, eu já me apaixonei por homens, eu tenho certeza que eu gosto de homem, então como é que eu posso gostar de mulher? Isso não faz sentido, eu não sou lésbica. Mas eu não sei porquê, não passava pela minha cabeça que a bissexualidade existia e que eu poderia gostar de homens e isso não me impedia de gostar de mulheres. E aí isso foi uma coisa que eu comecei a me questionar também. Tipo, nós não ouvimos falar muito de bissexualidade, nós não temos muitas representações bissexuais e pessoas que falam muito sobre isso e sobre suas experiências.
E depois eu comecei a conversar com algumas meninas e tal, quando eu entrei mais nesse meio LGBT, e perguntar pra elas como que foi, tipo, essa descoberta, ou a percepção, ou se sempre souberam. E as experiências são muito diversas. Tem meninas que sabem desde sempre, e tipo, são muito convictas desde a da adolescência, assim. E tem outras que já foram se perceber depois de adultas, e também com esse questionamento de, tipo, eu gosto de homem, e aí eu gosto de mulher, e aí, tipo, como assim? Eu não sou lésbica, o que eu sou? E é muito isso, sabe? A gente não ouve falar, a gente não tem muito essa representatividade muito forte, mesmo no meio LGBT. E sim, gente, isso existe. Pessoas bissexuais existem e pessoas bissexuais não estão confusas, elas não estão indecisas, elas não estão divididas e elas não são metade hétero e metade homo, sabe? Nós somos por inteiro bissexuais, é isso que acontece. E eu sei que às vezes é meio confuso para algumas pessoas entenderem isso. Pra mim foi muito confuso no começo, mas sei lá, eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, sabe? Foi muito engraçado que depois que eu postei aquele vídeo, eu recebi algumas mensagens de pessoas e tal que também, tipo, falam, cara, eu tenho tido dúvidas sobre isso, e você falou um pouquinho sobre a bissexualidade, eu nunca tinha parado pra pensar que isso existia e tal, e tipo, é bem isso mesmo, sabe? Ainda mais nos meios mais conservadores, isso não é uma coisa que a gente ouve, sabe? A gente não tá muito próximo desse tipo de debate. Mas é importante a gente falar sobre isso sim. Quando eu comecei a lembrar de toda a minha vida, tudo que eu passei, da minha atração por mulheres, eu pensava como, na época eu não achava que aquilo fazia sentido, e às vezes eu até ouvia de alguns amigos, eles falam, mas você tem certeza que você não é lésbica? Porque, sei lá, você fala umas coisas às vezes, você olha às vezes pra uma menina de um jeito assim, e eu falava tipo, não, eu não sou lésbica, gente, claro que não. Não tem dúvida disso. E eu acho que eu senti muita raiva de mim quando isso veio à tona, porque eu ficava lembrando, tipo, dessas vezes, eu falo, cara, era tão óbvio que aquilo que eu tive com uma garota ou outra não era só uma amizade, que era uma coisa a mais, assim, que eu tava flertando com a menina, que ela tava correspondendo, e como que eu não percebi? Como que eu não percebi que eu tava gostando da menina, sabe? Então, isso é uma coisa, tipo, era tão distante da minha realidade que existia a possibilidade de eu gostar de mulheres que aquilo não era palpável pra mim, não fazia sentido, sabe? Era como se eu estivesse viajando mesmo, era uma viagem muito louca da minha cabeça, e eu tava inventando coisa, eu achava isso, de verdade. Isso era o que mais eu pensava, assim, e por isso eu nem levava a sério. E aí, no dia que veio à tona tudo isso, no dia que eu percebi que eu tinha, que existia em mim a capacidade de gostar emocionalmente de outras mulheres, assim como eu gosto de homens, aí que, tipo, bum, a ficha caiu e eu me percebi. E demorou muito pra eu conseguir dar nome pra isso. Antes eu dizia só que eu tava, sei lá, curiosa, eu tava só me divertindo, eu tava só descobrindo. Demorou muito pra eu conseguir assumir isso e reivindicar mesmo essa parte da minha identidade. E não me culpar mais, sabe? Demorou, mas foi um passo muito importante. No dia que eu finalmente falei, ok, eu sou bissexual. Eu entendi isso agora. Foi difícil, mas foi muito importante, porque a partir disso, alguns outros caminhos começaram a se delinear na minha vida e eu comecei a ter percepções e enxergar coisas que eu não enxergava antes. Inclusive, os motivos de eu não ter percebido isso durante a minha adolescência e início da vida adulta. Porque isso só rolou pra mim com 23 anos e é até meio tarde, né? Claro que existem mulheres que vão descobrir isso muito mais lá na frente. Mas, no geral, as pessoas que eu converso não demoraram tanto tempo assim, sabe? E era uma coisa tão nova pra mim. É engraçado pensar sobre isso hoje. Mas é engraçado, porém é uma coisa muito séria, assim, né? A gente vê as travas que a gente coloca e que a sociedade coloca na gente e as barreiras psicológicas que a gente enfrenta pra perceber quem a gente é, pra entender quem a gente é. E é muito importante a gente começar a debater sobre esses assuntos. Então, essa é um pouquinho da minha experiência
que eu queria trazer. Eu não vou me estender muito porque eu posso ficar falando sobre isso por horas. Mas eu acho que a ideia é mesmo, sei lá, as pessoas compartilharem as experiências delas, como se perceberam, as dúvidas que tiveram, pra gente conversar sobre isso. Então, esse vídeo aqui acho que é mais um convite pra gente dividir nossas experiências, dividir as nossas descobertas e as nossas percepções. Fica aí o convite e acho que é isso. Eu não sei fazer isso ainda. Mas enfim, é isso, gente. Deem um joinha se vocês gostaram, comentem, compartilhem, esse tipo de coisa. É isso aí, galera. Obrigada por assistir. Um beijão. Tchau.